Olá pessoal, saudações. Uma grande satisfação estar aqui com vocês para compartilhar os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha jornada na advocacia, especialmente no direito médico, focado principalmente na defesa de médicos, clínicas e hospitais. O que nós pretendemos aqui hoje? Conversar sobre as normas que orientam a responsabilidade civil dos médicos, clínicas e hospitais e também compartilhar a experiência que nós adquirimos ao longo desses 25 anos de atuação na defesa desses entes, dos médicos, das clínicas e dos hospitais. É um mercado em crescimento acentuado e há 25 anos, quando eu comecei a atuar na defesa de médicos, inicialmente e depois de hospitais, eu percebia já esse crescimento de demandas judiciais contra médicos. Então, eu resolvi me especializar na área, atuar na defesa de médicos, clínicas e hospitais, e hoje nós vemos que cada vez mais essas demandas crescem. Então, posso dizer para vocês com toda certeza, podemos afirmar que é um mercado em expansão, é uma excelente área de atuação para o advogado, porque as demandas vão continuar crescendo. O nosso país tem sérios problemas de saúde pública e também privada, mas o nosso foco aqui é a defesa dos médicos, das clínicas e hospitais. Então, iniciamos com a norma básica que define a responsabilidade civil, que está contida no artigo 927 do Código Civil Brasileiro, que assim diz: aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. E o artigo 186 do Código Civil Brasileiro, que por seu turno define: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, aqui já começamos a ter a nossa ideia de que a base da responsabilidade civil é o ato ilícito. Esse é o elemento principal, ou seja, aquela ação antijurídica do sujeito que age de forma dolosa ou culposa e que venha causar danos a terceiros. Então, sempre que alguém de modo intencional ou de forma culposa causar danos a terceiros, fica obrigado a reparar os prejuízos sofridos pela vítima. No entanto, na responsabilidade civil do médico, assim como de todo e outro qualquer profissional liberal, as normas ultrapassam um pouco o Código Civil, pois o Código de Defesa do Consumidor tem aplicação na relação, na atuação do médico, a relação entre médico e paciente. E embora a atividade médica não seja uma prestação de serviço mercantil, o Código de Defesa do Consumidor se aplica, assim como para todos os outros profissionais. Então é importante mencionarmos aqui o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece: o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Ou seja, a regra geral da responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços pelos vícios que esses serviços venham a apresentar, causando danos ao consumidor. Então, já tendo presente a ideia de que a relação médico-paciente é uma relação de consumo do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, temos essa primeira premissa. Com relação ao médico, nós temos que ter presentes a regra da exceção prevista no parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz expressamente que a responsabilidade civil dos profissionais liberais será apurada mediante culpa. Em resumo, a responsabilidade civil do médico está baseada na ideia de culpa. Além da culpa, nós temos o nexo causal e o dano.
Essa é uma pequena equação que vai levar ao resultado do reconhecimento do dever de indenizar ou não. Ou seja, a responsabilidade civil do médico repousa na ideia de um agir culposo, que haja um dano e que haja um nexo causal entre esse agir culposo do médico e o dano sofrido pelo paciente. O dever de indenizar do médico sempre vai estar presente quando ele praticar um agir culposo através de uma ação imprudente, negligente e imperita. De um único ato médico, pode restar caracterizada imperícia, imprudência e negligência. O juiz sempre vai levar em consideração o grau de culpa, se foi uma culpa leve ou uma culpa grave, para fins de fixação do valor do dano moral, da indenização. Começando pela imperícia, essa é a falta de conhecimento ou habilidade técnica para a prática de um ato. Não só do ato médico, mas um ato em geral. Ou seja, resta caracterizada quando fica provado que o ato médico caracteriza uma falta de conhecimento para o ato que ele praticou ou a falta de habilidade para esse ato, onde não observou a mínima técnica para sua realização. A imprudência, por seu turno, é a falta de precaução, a falta de cautela. A imprudência fica caracterizada quando se verifica que o médico deixou de adotar aqueles cuidados que eram esperados para aquele ato médico, ou quando ele ultrapassou os limites impostos para aquela atuação. O terceiro elemento, que é a negligência, fica caracterizada pela atitude que espelha a mais absoluta falta de cuidados. O desleixo, a incúria, que o agente deixou de tomar as condutas que eram esperadas e exigidas para aquela atuação. Para exemplificar, vou trazer um caso prático que eu enfrentei há algum tempo. Uma paciente em pós-operatório de esterectomia. A paciente teve complicações e depois se identificou que houve uma perfuração de alça intestinal durante o procedimento. A paciente apresentava sintomas de complicação como febre, dores, mal-estar no pós-operatório e o médico não investigou essas queixas, até que o quadro evoluiu por uma situação mais grave, ficou identificada, essa perfuração de alça intestinal, causando peritonite na paciente, o que poderia ter sido evitado se o médico tivesse ouvido as queixas do paciente, tivesse investigado, identificaria essa perfuração e estaria resolvido. O tribunal entendeu justamente que a perfuração de alça intestinal é um acidente passível de ocorrer no tipo de cirurgia, mas que o médico foi negligente porque não ouviu as queixas da paciente e não foi investigar essa complicação. Para que se complete essa equação, tem que estar presente o nexo causal. Tem que estar presente o liame de causalidade, aquele elo de ligação entre a culpa e o dano. Ou seja, houve culpa do médico e esse dano que o paciente sofreu decorre daquela atuação do médico. Pode acontecer em raras situações que o médico agiu com culpa, houve imperícia, imprudência ou negligência, mas o problema apresentado pelo paciente decorre de outros fatores, inclusive muitas vezes fatores intrínsecos ao próprio organismo do paciente. A regra geral da responsabilidade civil do médico é que a obrigação assumida pelo médico é de meio, não de resultado. O médico tem a obrigação de aplicar todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, todos os meios que ele tem à sua disposição para o tratamento de uma doença ou para a manutenção da saúde do paciente. Essa regra já é consagrada pela doutrina e jurisprudência no sentido de que o médico não tem a obrigação de cura do paciente, mas ele tem o dever, que inclusive é determinado pelo Código de Ética Médica, de utilizar todos os meios que ele tem à sua disposição para a investigação e para o tratamento dessa doença. Como já temos presente a ideia de que a responsabilidade civil do médico se baseia em culpa, só caracteriza a culpa se o médico deixar de adotar alguma conduta que seja esperada e exigida à luz da medicina.
ou seja, se ele praticar um ato que se desgarre dos protocolos médicos cientificamente reconhecidos. Não se pode jamais esperar ou exigir do médico a cura de uma doença. Essas são premissas incontestáveis. Importante termos presente que muitas vezes peculiaridades do organismo do paciente não permitem que o resultado esperado seja alcançado. Um exemplo claro desse tipo de situação, das peculiaridades do tratamento, está presente nas bulas dos medicamentos. Ali vão elencadas uma série de complicações possíveis de ocorrer naquele tratamento e que nem sempre ocorrem. Em alguns pacientes ocorre, em outros pacientes não ocorre. Fica bem caracterizada a ideia de que a obrigação do médico é de meio, não de resultado. O erro de diagnóstico, ele pode gerar o dano moral puro, exclusivamente dano moral. Pode não gerar prejuízos materiais para o paciente. Mesmo que não haja agravamento algum à saúde do paciente, o erro de diagnóstico pode gerar no paciente uma angústia tamanha que escapa os lindes do mero de sabor. É importante mencionar que doutrina e jurisprudência entendem que nem todo erro de diagnóstico é indenizável. No dizer de Miguel Kfouri Neto, há que ser um erro inexcusável, aquele erro que um médico experiente não cometeria. Também é preciso considerar a circunstância em que um médico chega a uma hipótese diagnosticada equivocada em razão de resultados de exames que ele solicitou e que ele se baseou e que esses exames apresentavam alterações. Obviamente que o médico não é responsável por esses erros dos exames realizados por laboratório ou uma clínica de imagens. No entanto, há que se considerar se o médico, mesmo com base nesses exames equivocados, ele não agiu de forma imperita, imprudente ou negligente. Então, exemplificando um caso real que enfrentei num certo processo, um exame laboratorial de um paciente apresentou um aumento significativo de leucócitos, resultado indicativo de leucemia. Um exame posterior apresentou um resultado normal, evidenciando erro de diagnóstico. O paciente entrou com o processo alegando justamente o abalo psicológico causado pela notícia de que estaria com leucemia e que demorou uns dias para ser confirmado e não se confirmou. É desnecessário imaginar a angústia pela qual esse paciente passou. Então hoje nós vemos que a maioria dos laboratórios adota cautelas de colocar ao final do exame que o exame precisa de confirmação. Então essas questões são importantes, especialmente para o médico. O médico, ao pegar um exame com essa alteração, ele não deve ser categórico ao afirmar que a presença está doente, salvo se ele tiver elementos específicos para isso. Então, nesse caso, a sentença confirmada pelo tribunal caracterizou a imprudência do hospital, tendo em vista que foi firmado um diagnóstico quando havia uma possibilidade, um falso positivo, às vezes até um erro de digitação, onde se bota um númerozinho a mais, modifica totalmente o resultado do exame, acaba indicando o diagnóstico de uma doença. Em um outro caso interessante, um paciente com dores abdominais e vômitos foi avaliado por médico, sendo liberado da emergência do hospital apenas com prescrição de medicação. No outro dia, ele retorna com dores terríveis, um quadro bem mais complicado, evoluindo para apendicite aguda supurada, gerando peritonite. Ficou caracterizado o erro de diagnóstico por uma imprudência e negligência do médico que não adotou as condutas esperadas, não solicitou os exames indicados para esse tipo de situação. Aliás, os casos de alegação de erro de diagnóstico em apendicite são diversos, já enfrentei vários processos e na grande maioria saímos exitosos porque o médico adotou as condutas indicadas pelos protocolos médicos para a investigação desse tipo de patologia. A indenização dos danos sofridos pela vítima do início tem por regra básica o princípio da reparação integral do dano, ressarcir a vítima do ilícito de todo o prejuízo sofrido.
Os danos patrimoniais são as perdas e danos, abrangendo os danos emergentes e lucros cessantes, conforme previsão do artigo 402 do Código Civil Brasileiro, que dispõe: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. A vítima do ilícito tem o direito de ser ressarcida de todo o prejuízo que teve, o que gastou, o que deixou de gastar e o que ela possa vir ainda a gastar para o ressarcimento pleno dos seus prejuízos. Então, haverá o dever de indenizar todos os prejuízos sofridos pelo paciente, vítima de um erro médico, compreendendo despesas com tratamentos, medicação, hospitalização, bem como a reparação pecuniária pelo período em que possa ter ficado sem trabalhar. Esses danos materiais devem restar cabalmente provados. E o ônus de provar esses prejuízos materiais incumbe a vítima, ao autor da ação, ao paciente. Não se pode esperar inversão de ônus da prova e que o médico venha a fazer prova de que o paciente não sofreu prejuízo. Quanto ao dano moral e o dano estético, muitas vezes nós vemos nas ações de indenização por alegado erro médico que o pedido de indenização é puramente moral. Por vezes não há prejuízo material, mas há um dano moral puro, e também a restar caracterizados os danos estéticos. Quanto ao dano moral, esses podem ser presumidos, uma vez demonstrada a culpa, o nexo causal e verificado um dano que ultrapasse o mero dissabor, causando dor, angústia, tristeza, todo tipo de sofrimento psíquico ao paciente ou à vítima do ilícito, para ampliar um pouco mais, além da responsabilidade médica, resta caracterizado o dano puramente moral, o chamado dano in re ipsa, aquele que decorre da própria coisa, que se presume a ocorrência desse dano. Fica a vítima do ilícito dispensada de fazer a prova desse dano, e o dano se quantifica a partir da sua extensão. A casuística nos mostra que existem situações corriqueiras em que a jurisprudência já tem mais ou menos parâmetros para quantificação e arbitramento do dano moral em determinados casos. Nas situações em que ocorre o óbito de um paciente, uns tribunais entendem por valores um pouco menores, outros um pouco maiores, o dano se presume em determinadas situações. Não se precisaria nem estender demais aqui a nossa conversa para imaginar o quanto de dor causa a perda de um ente querido, ainda mais quando decorre de um ato ilícito. Ao arbitrar o valor da indenização, o juiz deve levar em consideração o sofrimento da vítima, bem como o grau de culpa do agente, atentando para o caráter punitivo pedagógico da penalidade. Ou seja, além da indenização dos danos sofridos pela vítima, doutrina e jurisprudência entendem que a indenização arbitrada a título de dano moral, ela tem que cumprir um caráter pedagógico, expiatório, para que o autor daquele ilícito não volte a praticar. Então vai haver avaliação do juiz do grau de culpa, se a culpa foi leve, se a culpa foi grave, e avaliar a extensão do dano sofrido pela vítima. E do ato ilícito, além do dano moral, aqui na esfera dos danos extrapatrimoniais, também pode surgir o dano estético, indenizado de modo autônomo, conforme já pacificado pela doutrina e jurisprudência. Aqui eu faço uma pequena digressão de uma opinião minha com relação à questão da acumulação do dano moral e o dano estético, que eu sempre sustentei com base no que sustentavam Rui Stocco e Sérgio Cavalieri Filho. O dano estético ele já estaria submetido, indenizado pelo dano moral. Quando um juiz identificasse a ocorrência de um ato ilícito e um dano estético ao paciente, obviamente que gera um dano moral, porque vai gerar um sofrimento na pessoa. O dano estético causa, como diz a doutrina, um enfeiamento da pessoa, uma lesão ao corpo que causa uma tristeza à pessoa. Então, na minha opinião, o valor a ser fixado na indenização por dano moral levaria em conta a extensão do dano sofrido pelo paciente, pela pessoa, e aí já estaria incluso o dano estético. Então,
Então, por exemplo, uma cicatriz cirúrgica que não ficou com um bom aspecto. Se o dano estético ali, se a aparência não causa um enfeiamento tão grande, o juiz, ao arbitrar o dano moral, ele vai considerar, né, dentro dos parâmetros sempre utilizados e do seu bom senso, vai arbitrar um valor. Se a cicatriz é maior, se o resultado do dano estético é maior, ele arbitraria um valor moral. Porque, na minha opinião, a natureza jurídica do dano moral e do dano estético, ela tem a mesma gênese, ou seja, é a tristeza que é causada para aquela pessoa, o mal psíquico que gera para aquela pessoa, que é de ordem moral. E se há um dano estético, o valor da indenização vai ser maior. Eu só fiz questão de mencionar essa minha opinião porque eu utilizo nas minhas defesas, embora seja uma questão já bastante sedimentada pela jurisprudência, mas nós sabemos que o direito ele é dinâmico, as coisas mudam. Muitas vezes os tribunais mudam o entendimento. Então, na minha opinião, o dano estético ele seria indenizado de forma autônoma do dano moral quando ele representasse um prejuízo material, causasse uma perda de ganhos para aquela pessoa. Como, por exemplo, imaginemos modelos, atores, atrizes, se valem da sua beleza do corpo para o exercício da sua profissão e para os seus ganhos. E quando ocorre um enfeiamento do seu corpo, ou uma lesão mais grave, esse prejuízo é material. Dano estético causado gera uma diminuição nos ganhos dessa pessoa. Mas, enfim, aqui é só para a gente conversar sobre o tema. Sempre é importante discutir o direito, repensar o direito todos os dias, porque é assim que vão se fixando as teses, é assim que a jurisprudência vai se consolidando. Importante ainda a gente mencionar com relação ao dano estético, é preciso considerar se o mesmo é reversível, irreversível, temporário, definitivo. Por exemplo, nós vemos aqui em situações de cirurgia plástica, em que o resultado não ficou bom ou houve alguma complicação. Esses danos estéticos, esse resultado inesperado, embora previsto na literatura passível de acontecer, pode ser corrigido. A cicatriz que ficou da cirurgia não ficou com um aspecto bom, mas ela pode ser corrigida. O paciente ficou por um período com esse dano estético. Esse dano, ele é transitório, pode ser corrigido. Tudo isso é importante a gente levar em consideração quando se faz uma defesa de um médico em um processo em que há esse tipo de pedido, porque, por vezes, o dano estético, então, vai se transformar como um dano material, que seria o custeio dos procedimentos para melhora, para a resolução dessa situação. Enfim, dentro desse tópico, importante a gente referir também sobre o dano reflexo, ou dano por ricochete, que vem já há um bom tempo sustentado pela doutrina e aplicado pela jurisprudência. A regra básica é que o direito à indenização detém a natureza jurídica de um direito personalíssimo. É daquela pessoa, é da vítima do ato ilícito. No entanto, há circunstância em que do ato ilícito, além do paciente, a vítima direta desse ato ilícito, podem restar atingidos terceiros, como familiares do paciente, esposa, esposo, filhos, pai, mãe. Então, essas pessoas podem, eventualmente, ser indenizadas pelo sofrimento gerado pelo dano causado ao seu ente querido. Isso mesmo que não haja óbito do paciente. A circunstância de enfrentar o sofrimento do seu ente querido pode gerar esse dever de indenizar terceiros, como no caso de uma doença incapacitante, um paciente que venha a sofrer uma complicação numa cirurgia, como nos casos de anóxia cerebral, onde o paciente venha a ficar em estado vegetativo. É possível que os familiares próximos façam jus à reparação por danos morais, bastante plausível, e seria dano por ricochete. Nós não podemos confundir dentro da natureza jurídica de cada item da indenização, de cada parcela dessa indenização, nós não podemos
podemos confundir com os danos materiais postulados por um esposo, uma esposa ou filhos da vítima direta do evento, como nos casos de pensionamento por óbito ou mesmo por doença incapacitante. Esse direito é personalíssimo dessas pessoas que estão postulando. Não se trata de dano por ricochete, se trata da postulação de uma indenização por direito próprio, né? Como filhos menores que eram mantidos pelo pai ou pela mãe, que eles venham a pedir um pensionamento em virtude da impossibilidade do pai prover as suas despesas. Então, na realidade, eles não estão postulando um dano por ricochete, né? Eles postulam por direito próprio. Eles são vítimas também daquele ato ilícito, embora indiretamente. Importante mencionar a possibilidade do dano moral por quebra do dever de sigilo. O médico pode ser responsabilizado ao pagamento de indenização por danos morais pela quebra indevida do dever de sigilo. O dever de sigilo, pelo Código de Ética Médica, que assim determina, é vedado ao médico, artigo 73. Revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. O médico não pode prestar informações sobre as condições clínicas do paciente, sobre tratamento. É vedado. E também caracteriza crime, tipificado no artigo 154 do Código Penal, que diz: revelar alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outra. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Óbvio que a gente não está tratando da questão da responsabilidade penal do médico, mas só para que a gente possa trazer aqui os preceitos legais que determinam o dever de sigilo. Não é só do médico, todas as profissões, né? A questão do dever do sigilo, mas nós tratamos aqui do médico, que é o nosso foco de estudo. E o sigilo médico, antes de ser uma obrigação do médico, é um direito do paciente, é um direito da pessoa não ter suas informações íntimas vazadas. Muitas vezes acontece do paciente, ele não quer que familiares, que amigos saibam de uma doença que ele acomete por N motivos. A autonomia do ser humano, da pessoa capaz de escolher os rumos da sua vida. Não quero que ninguém saiba que eu estou doente, não quero que ninguém saiba qual é o tipo de doença que eu tenho. Esse é um direito do paciente. Gera, sim, o dever de indenizar, porque é também um dano in re ipsa, decorre da própria coisa. O simples fato da divulgação ilícita de dados do paciente já gera o dever de indenizar. O simples uso indevido de imagem sem autorização gera o dever de indenizar. A jurisprudência pacífica. Então, imagine, se o simples uso da imagem de uma pessoa sem autorização já gera o dano moral, imagina a liberação de informações íntimas sobre essa pessoa. É importante que o médico tenha esse cuidado quanto ao manejo das informações clínicas do paciente. Então, eu sempre digo que é fundamental lançar um olhar sistêmico sobre o processo específico. Quando um médico te procurar, tendo sido citado para responder a uma ação de indenização, ali já começa toda a nossa estratégia de defesa. O olhar sistêmico que eu menciono, ter a exata noção de identificar os pontos controvertidos que o autor alega, buscar com o cliente, com o médico ou com o hospital, todos os elementos para contrapor as alegações do autor e, obviamente, aquilo que todos nós sabemos que já mencionei, ter o domínio das normas, da jurisprudência e da doutrina aplicáveis ao caso específico, a responsabilidade civil dos médicos e hospitais. Que a partir da análise desses fatos, a gente já tendo domínio, quais as normas se aplicam, como a jurisprudência se posiciona sobre um determinado caso, vai ser fundamental para que a gente possa obter o êxito esperado. E esse olhar sistêmico nos traz a necessidade de preparar a estratégia processual no momento em que a gente está lendo a petição inicial, destacando as dúvidas, o que a gente precisa saber do cliente, as informações que a gente precisa e, desde logo, estabelecer
a estratégia probatória que a gente vai ter no processo. Com o tempo, com a prática, facilita muito. No início, no primeiro atendimento com o médico, conversando com o cliente, a gente já consegue identificar, olha, na contestação eu preciso rebater tais e tais pontos. Não basta só rebater, é preciso provar. Então é muito mais fácil já no começo do processo estabelecer, olha, aqui nós vamos precisar passar por uma perícia. O perito deve ter tal especialidade. Eu, particularmente, eu já começo a pensar nos quesitos para perícia no momento que eu estou conversando com o médico no primeiro momento e fazendo a contestação. Da mesma forma, a questão da prova testemunhal. O que nós precisamos provar em testemunhas? Esse é um ponto importantíssimo que pode ter resultados desastrosos num processo se o advogado não dominar a estratégia do processo e o raciocínio jurídico. Eu sempre digo que o maior acervo que um advogado pode ter, o seu maior patrimônio, é a credibilidade. E como se constrói a credibilidade? Através da ética e do conhecimento. O conhecimento é básico. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não tivermos o domínio da matéria. Inclusive para a gente saber o que é importante constar em uma contestação e o que é importante não mencionar. Tudo é estratégia. Muitas vezes eu já vi circunstâncias, contestações em que o advogado coloca uma série de argumentos e de elementos que não são relevantes. O mais importante não é o volume de página, de parágrafos que tem uma contestação. O relevante é a capacidade que o advogado tenha de demonstrar para o juiz o esclarecimento dos fatos e da forma mais objetiva possível. Quanto mais objetiva e robusta for a peça, mais fácil vai ficar para que um juiz leia e compreenda o que a gente está argumentando na nossa defesa. O advogado deve demonstrar o domínio do tema, o domínio do assunto. Ele domina o Instituto da Responsabilidade Civil. Ao longo do tempo, os juízes passam também a ter um respeito justamente por essa credibilidade. Para mim, particularmente, é motivo de orgulho com alguns juízes, até pela circunstância de algumas comarcas menores, ter uma frequência maior de contato por conta desse processo, e a gente consegue estabelecer uma relação de respeito quando o juiz identifica que aquele advogado é ético, ele é competente, ele conhece do assunto. Eu costumo brincar que o advogado tem que demonstrar para o juiz que ele conhece tanto ou mais do que ele sobre determinado assunto. E aqui não vai nenhum demérito o fato de um advogado conhecer mais um determinado assunto que o juiz, pelo domínio da matéria, pela especificidade, e aqui a responsabilidade civil é bastante específica, mas ela é bem ampla, e no que tange a responsabilidade civil dos médicos e hospitais, ela é mais específica ainda porque nós entramos na seara de uma ciência que talvez seja mais complexa de todas, que é a medicina, que trata do corpo humano, trata da saúde, um organismo extremamente complexo que responde de formas variadas. Um paciente nunca vai responder da mesma forma que o outro a um tratamento por inúmeras circunstâncias. É importante, é fundamental que o advogado tenha o domínio e consiga funcionar como uma ponte entre o médico e o juiz. Muitas vezes o médico não consegue traduzir o que ele quer dizer de uma forma mais palpável, mais simples para o juiz, por conta do conhecimento técnico, do treinamento técnico que ele tem, o linguajar técnico. Então, cabe ao advogado ter essa ponte e transmitir para o juiz, explicar todas as circunstâncias. Por isso que eu sempre recomendo, que é o que eu faço, no primeiro contato com o médico, a primeira reunião com o médico, que reserve um bom tempo para conversar com o médico por dois motivos. Primeiro, para a gente ter a ampla compreensão de todos os fatos e já ir traçando a nossa estratégia de defesa, preparando o nosso olhar sistêmico sobre aquele processo que vai se desenvolver. Em segundo, porque o médico vai se sentir mais confortável, vai se sentir mais seguro quando o advogado dedica todo o seu tempo
para que o médico possa ser ouvido, possa explicar as circunstâncias do processo. Posso te dizer aqui, pela prática, ao longo desses quase 25 anos, que o médico, quando recebe uma citação para responder um processo, ele se sente extremamente vulnerável. Então, já vi circunstâncias de médico chorar na minha frente, chegando com uma petição inicial. Muitas vezes as iniciais usam termos agressivos, ofensivos ao médico, e o médico se sente vulnerável, então ele chega ao advogado buscando ali um defensor, um protetor, alguém que vá defender os seus direitos e demonstrar que essa acusação é uma injustiça. Então é fundamental que a gente preste toda essa atenção. Esse primeiro encontro, essa primeira reunião com o cliente é fundamental. Inclusive, eu sempre menciono também que a advocacia e a medicina, elas apresentam algumas semelhanças. Digo, as atuações são muito, muito parecidas. Ambas são obrigação de meio, de regra, ambas tratam de condutas preventivas, no caso do médico, curativas, no nosso caso, contenciosas. Então, eu sempre menciono isso, e aqui vale muito além da defesa médica, assessoria e consultoria médica, como nós falamos antes, de orientação aos médicos, auxílio de medidas preventivas, como o uso do termo de consentimento, se não evitam um processo, pelo menos possibilitam uma boa defesa e uma boa chance de êxito. Assim como ocorre com a medicina preventiva, aquelas orientações de cuidados com a saúde, realização de exercícios físicos e tudo mais. Quando não observados, a gente pode ir parar na medicina curativa, desenvolvimento de uma doença, e aí vai se buscar curar algo que muitas vezes poderia ter sido evitado. E o mesmo vale para nós, advogados, quando a gente vai defender um médico, né, quando já existe um processo. Por isso a importância dessas medidas preventivas, e aqui é um bom nicho de trabalho, essa consultoria médica, desde o início, auxiliando o médico a se preparar para um eventual processo, na busca de evitar, sempre é óbvio, mas que caso haja um processo, se tenha meios para produzir as provas, demonstrar a ausência de ato ilícito. Logo no começo da minha carreira, eu recebi um convite de um professor da faculdade para desenvolver uma parceria no escritório dele. Lá ele prestava assessoria para uma instituição de médicos. Como existia uma crescente demanda de processos contra médicos, eu resolvi aceitar o convite, pois naquela época não havia muitos escritórios especializados em defesa de médicos. Foi onde eu tive a ideia e propus a ele a criação do serviço de defesa médica para os médicos associados. Porém, eu me sentia frustrado porque eu percebi que eu não dominava plenamente todas as etapas do processo, o que me deixava inseguro para produzir uma defesa robusta e poder vencer o processo. Em determinado momento, eu fui surpreendido por um incidente processual, que atrapalhou consideravelmente a minha estratégia de defesa. Isso deixou claro que eu precisava desenvolver algum mecanismo estratégico para evitar esse tipo de percalço durante o processo. Foi uma situação muito pesada para quem estava em início de carreira, deixando uma sensação frustrante de derrota. Lembro que nesse dia eu voltei para casa decidido a não mais passar por esse tipo de situação. Apesar de ter sido uma experiência muito ruim, aquele fato foi o que me incentivou a aprofundar os estudos da responsabilidade civil médica. Passei a me dedicar à leitura dos melhores autores e ao estudo dos precedentes jurisprudenciais sobre a responsabilidade civil médica. E apesar dos estudos reforçarem a minha base teórica, não resolvi o problema da minha falta de prática processual. Eu me dei conta que a maioria dos advogados analisava o processo de forma isolada. Seguiam etapa por etapa, ao invés de aplicar uma visão ampla sobre todo o processo. O problema era que em todos os processos que eu recebia para elaborar a defesa, eu pensava inicialmente apenas na contestação e não nos próximos passos do processo. Boa parte dos advogados também agia dessa forma, pois não havia nenhum treinamento específico que ensinasse a elaborar diferentes estratégias de defesa. Os cursos existentes na época focavam muito mais na parte do direito material ou processual em sentido amplo,
Ocorre que esse tipo de abordagem genérica praticada em muitos casos ainda hoje não resolve o problema, pois não foca na missão de mostrar como funciona um processo na prática da lida forense. Dessa forma, o advogado não consegue antever os riscos das armadilhas processuais. Infelizmente, a faculdade nos dá apenas a base teórica, mas é a prática que vai formar um bom advogado. Nós sabemos que o direito médico tem muitas peculiaridades. Por isso é importante dominar toda a sistemática do processo, o que somente é possível através de uma postura extremamente proativa, e não como era usual se fazer naquela época. Entretanto, quando a gente olha para o mercado, fica fácil constatar que os cursos têm grande dificuldade de ensinar a aplicação das normas que orientam a responsabilidade civil do médico na prática. Algo que a cada dia tem mais relevância na defesa médica, principalmente o processo ético profissional perante os conselhos regionais de medicina. Os próprios médicos, quando precisam enfrentar uma situação assim e procuram a ajuda de um advogado, chegam na primeira reunião com muita ansiedade sobre os seus processos, principalmente quando estão buscando uma defesa técnica especializada. Saber como lidar e conduzir da melhor forma essa situação também é uma habilidade que precisa ser desenvolvida pelo profissional do direito especialista na defesa médica. A partir disso, comecei a adotar uma abordagem diferente nos meus processos, indo na contramão do que fazia o mercado. Comecei a desenvolver técnicas e uma metodologia que me permitisse não ser pego de surpresa, tendo um controle sistêmico em cada fase do processo. Foi então que eu peguei todos os meus conhecimentos e aprendizado para desenvolver a minha própria metodologia de defesa, totalmente fundamentada na matriz sistêmica, que eu considero toda a base de sustentação de uma boa defesa médica até hoje. A matriz sistêmica se fundamenta na ideia de lançar um olhar amplo sobre todo o processo, desde o primeiro contato com o cliente, pois é nesse momento que a defesa começa a ser construída. A contestação, embora importante, é apenas uma etapa da defesa. É aqui que traçamos a nossa estratégia de defesa, projetando desde logo as provas que pretendemos produzir, mapeando os fatos que deverão ser contestados e provados, ao contrário de boa parte dos colegas advogados que costuma ignorar essa visão sistêmica, enxergando a defesa de modo estanque, sem planejar preventivamente cada etapa do seu plano de ação. Ao longo dessa minha jornada na defesa médica, muitos advogados sem experiência na área trabalharam comigo e, utilizando o meu método, desenvolveram rapidamente suas habilidades profissionais. E você se pergunta, como ter esse plano de defesa? A melhor forma é aprofundar os conhecimentos na legislação que orienta a responsabilidade civil do médico, que é toda peculiar, bem como entender os caminhos da defesa para obter os conhecimentos práticos baseados em estudos de casos, onde estão aplicadas as normas que orientam a responsabilidade civil dos médicos, clínicas e hospitais, analisando os ensinamentos doutrinários e entendimento jurisprudencial aplicável a esses casos. Bem, se você chegou até aqui, imagino que você esteja preocupado com a sua carreira, ou interessado em se especializar na defesa médica, ou deseja entrar no mercado extremamente promissor e que remunera bem. Se esse for o seu caso, eu tenho um convite especial para você. Um convite que vai encurtar o seu caminho. Nesse exato momento, eu estou abrindo as vagas para o meu treinamento Defesa Médica na Prática. Um curso completo, totalmente estruturado na minha metodologia da matriz sistêmica. Nosso curso será dividido em 3 módulos. Nesse primeiro módulo, eu vou revisar contigo e te mostrar todas as normas que orientam a responsabilidade civil dos médicos, clínicas e hospitais. Vamos analisar as normas estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro e pelo Código de Defesa do Consumidor que se aplicam sobre a responsabilidade civil de médicos, clínicas e hospitais, bem como as definições doutrinárias sobre o ato médico que estabelecem a obrigação de meio e de resultado.
Já no segundo módulo, eu vou te mostrar na prática como funciona todo o processo, passando por todas as etapas, desde a elaboração da contestação, a fase probatória, produção de provas até a fase decisória e recursos. Vou te mostrar na prática como aplicar a matriz sistêmica, analisando cada fase do processo e como estabelecer a estratégia de defesa de forma ampla. No terceiro módulo, nós vamos tratar da sindicância e processo ético profissional perante os conselhos regionais de medicina. Lá eu vou te mostrar como proceder à elaboração da resposta, defesa prévia e recursos. E para garantir tudo isso e outros bônus incríveis que preparei, basta tocar no botão abaixo e garantir a sua matrícula agora mesmo. Te vejo do outro lado como meu aluno. Até mais!